Hello, Godgers! Muito bem-vindo e bem-vindo ao canal. Hoje quero falar sobre as mães solteiras, tá? Eu vou só fazer uma enquetezinha rápida aqui com vocês. Assim, para quem quer responder, né, claro, a enquete. Me digam a idade, o estado civil e a pergunta de hoje é: quais são os piores defeitos que você acredita existir num pai solteiro ou numa mãe solteira? Tá bom? A pergunta depois vai estar na descrição do vídeo, caso vocês não se recordem. E hoje vamos falar de mães solteiras, tá? Eu fiz um vídeo recentemente, até hoje esse vídeo às vezes me rende alguns comentários. E por que eu decidi fazer esse vídeo hoje? Vou começar com uma coisa assim. Eu tava assistindo uma entrevista. Eu agora não tenho o nome do canal, no canal da gringa, não tenho o nome. E foi uma entrevista feita com o Tony Robbins. Não sei se vocês conhecem o Tony Robbins. O Tony Robbins é um guru aí do autodesenvolvimento e tal, não sei o quê. O cara é bilionário. Enfim, o cara já mudou milhares de vidas e tal, não sei o quê. E, assim, uma das ideias dele é ajudar o máximo possível de pessoas. Para ele, o grande propósito, o grande diferencial que a gente tem como indivíduo é promover essa questão de servir o outro, tá? Então, talvez na cabeça dele, todo o nosso sofrimento seja porque a gente está olhando para nós e não olhando uma maneira de servir ao outro naquela situação que o outro tá passando, tá? Eu achei muito legal uma parte da entrevista. Gente, eu juro, eu não sabia disso, tá? Eu gosto muito das ideias do Tony Robbins. Mas eu confesso que... Como é que eu vou dizer pra vocês? Eu realmente não sabia disso. Foi um detalhe que ele falou na entrevista dele. O Tony Robbins, o primeiro casamento dele, ele tinha 24 anos. Vejam quão jovem era o Tony Robbins. A mulher já tinha 3 filhos. Ele com 24, a mulher já tinha um filho de 17, um de 11 e parece que outro de 5. Então a mulher já tinha 3 filhos. E o mais velho tinha 17 anos e ele com 24. Eu deduzo que a mulher que ele casou pela primeira vez fosse uma mulher mais velha do que ele, né? Eu deduzo, pra ter um filho de 17, né? Então ele casou com uma mulher mais velha, mãe solteira, de 3 filhos. E ela tava indo pro 3º casamento com ele. Que ela tinha 3 filhos com 2 maridos diferentes. E aí, o Tony Robbins também conta na entrevista dele que uma das maiores bênçãos dele para ele ter chegado a ser bilionário, ter chegado a ser quem ele era, ajudar um monte de pessoas, encontrar o propósito dele, é que ele, anteriormente na infância dele, ele tinha uma mãe muito, muito, muito complicada, tá? E pelo que eu entendi, de complicada, de ser agressiva, tá? Então, que ela fez coisas realmente muito terríveis com ele e ele só realmente começou a falar algumas pequenas coisas que eu fiquei muito assustado, não vou compartilhar com vocês o que ele disse. Ele só falou isso depois da morte dela, que antes disso ele nunca tinha falado a respeito. Então, uma das coisas que ele falou lá na entrevista é que se não fosse pela mãe dele ser da forma que ela era, e nas entrelinhas extremamente agressiva, ele não tinha desde criança, já que ele tinha irmãos, né, e ele era o mais velho, ele não tinha desenvolvido habilidades emocionais, psicológicas e por aí vai, para poder ter se tornado quem ele era hoje. Então, assim, tem uma frase do Pablo Marçal, eu acho que alguns de vocês conhecem o Pablo Marçal, né? Que onde está como se fosse a sua maior dor, é ali onde se esconde o seu propósito, né? Não sei se a frase é exatamente essa, mas vamos deixar isso assim, né? Mais ou menos, não vou nem colocar umas aspas, porque não tem a frase aqui. E aí eu fiquei pensando, caramba, o Tony Robbins, olha como é que são as coisas, né? Se Deus existe, se você acredita ou não em Deus. Caramba, o Tony Robbins, ele só tornou quem ele é, porque desde a infância dele, da adolescência dele, ele tinha que aprender a lidar com a mãe dele, que era uma pessoa difícil demais de lidar e agressiva. E ele desenvolveu esse quase talento desde muito novo. E depois ele entrou, né, para essa coisa de ajudar as outras pessoas e ajudou milhares de pessoas, né? E hoje ele tem vários livros e, de fato, é inevitável
Tanto é que hoje ele é um bilionário e ele não teria chegado onde ele chegou, talvez, se não tivesse começado desde novo com essa situação, né? Por que eu tô falando isso pra vocês? Voltando, né, às mães solos. Então imagina, depois ele casou, 24 anos, super novinho, mãe solo, 3 filhos, 2 casamentos, e ele pegou e falou assim, não, vou casar. E o cara continuou bilionário. Tudo bem, mais pra frente, eu não fui ver os detalhes, separou, arrumou uma outra mulher, agora tem um filho novo e tal, não sei o quê. Não sei o que de fato aconteceu. Mas aí vocês vão me dizer assim, não, é porque ele casou com uma mãe solteira, de 3 filhos, tal, não sei o quê. O julgamento essa parte, com aquela mulher que ele escolheu com 24 anos, e durante um período bem extenso da vida dele, ele fez muito dinheiro. Então, de certa forma, por mais com ou sem problemas, que levou o divórcio ou não, poxa, aquela mulher que estava do lado dele, mãe solo, 2 casamentos, 3 filhos, com ou sem apoio dela, talvez, não sei se houve apoio, não houve apoio, poxa, ele ficou bilionário. Então, aí, assim, comentei isso com meu namorado, e meu namorado falou assim, você não pode pegar uma exceção. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei assim, será que no mundo, de uma maneira geral, nos precisam de mais exceções? Nos precisam de mais pessoas ajudando outras pessoas, entendem? Dando mais de si. E quando eu vejo, às vezes, uns... E assim, gente, eu tô sendo, assim, muito, muito honesta com vocês, vocês não precisam concordar comigo, tá? Isso aqui é um canal aberto e eu vou respeitar a opinião de vocês. Se a gente generaliza tanto, será que a gente perde a oportunidade de estar com uma pessoa maravilhosa? De ter a oportunidade de estar com uma pessoa que pode nos enriquecer, nos enobrecer, nos tornarmos melhor? Ou será que necessariamente a gente tem que fazer tudo seguindo um protocolo, seguindo um script que a cultura judaico-cristã coloca para nós, né? E eu deixo isso para vocês refletirem. Via de regra, a maioria delas é complicada e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O canal é justamente para tentar, né, guiar as mulheres de uma maneira geral, porque a reclamação de vocês é válida, tá? Não deixa de ser válida a reclamação de vocês, tá? E eu confesso para vocês que tem hora que eu também não entendo. E tá tudo certo. Eu fiz o canal para isso, para trazer as mulheres, escutar a opinião das mulheres e a gente chegar aí num consenso e ver o que a gente pode fazer para resolver o conflito, tentar amenizar o conflito. Se eu resolver o conflito de nem que seja uma pessoa dentro do canal, já vou ficar satisfeita. Por quê? Porque eu vou muito dessa linha de pensamento do Tony Robbins, que é o quê? A gente tem que ajudar o próximo, a gente tem que ajudar o outro. Por quê? Porque ali é onde está o nosso propósito. A gente tem que aprender a gerar valor para outras pessoas. E aí eu deixo a pergunta para você, homem, que fala, né, que fala que a mãe solo é problema e tal, não sei o quê. Não, mas você quer que eu faça um trabalho de caridade e tal, não sei o quê? Não precisa, tá? Não tô dizendo para você dizer. Mas não julgue, não implique com, às vezes, caras que são que nem o Tony Robbins, que não tem problema de cuidar do filho do outro. E caramba, antes dos 24, o Tony Robbins não tinha dinheiro. E ele só começou a ter muito dinheiro e chegar até o bilhão dele. E é o bilhão em dólares, tá? Não é bilhão em reais, não. Porque ele teve essa mãe solo de 2 casamentos com 3 filhos ao lado dele. Não durou muito, a gente não sabe os motivos, mas, poxa, ela fez o cara milionário. E eu falo pra vocês, uma mulher do lado de vocês, ela define muita coisa. Define, inclusive, a estabilidade do casal, tá? Então, deixo isso aqui pra vocês. Não tô pedindo aqui em momento nenhum pra vocês acharem que tem que fazer um trabalho social. Tem muita coisa errada e não dá pra abrir um canal pra falar de ódio, falar do problema e não achar uma solução. Eu não tenho solução ainda. Tô problematizando aqui, abri o espaço pra vocês aqui nos comentários, vocês responderem as perguntas. E vamos ver, eu quero muito ouvir vocês. Eu ouvi coisas bem pesadas, assim, né, nos julgamentos fortes. E eu entendo que parte do que vocês estão reclamando, vocês não estão errados, tá? Não é qualquer um que vai fazer o que Tony Robbins fez. Por quê? Porque não quer esse problema pra si. Já pensou você casar com uma mulher e que o filho mais velho da mulher tem 17 e você tem 24? Caraca. Você quase transforma o filho mais velho no seu companheiro de jogar bola.
Olha a diferença, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30. Mas não, o filho mais velho da mulher é 7 anos mais novo que você. É uma coisa assim, qualquer pessoa normal ia virar e falar assim, Tony Robbins, pelo amor de Deus, não faça essa loucura. E aí fez a loucura e depois ficou bilionário. Ah, ele tá feliz assim? Ele diz que tá muito feliz porque ele ajuda, né, as pessoas. E o grande propósito dele, o grande potencial dele, a grande energia dele tá constantemente em ajudar as pessoas. E talvez ele já tenha começado isso no casamento e, na verdade, começado isso na infância, tentando ajudar os irmãos dele por causa da mãe violenta, né? Mais pra frente, talvez tenha sido no casamento, criar 3 crianças que não eram dele. E depois ele multiplicou isso para outras pessoas e depois ele ficou bilionário, não sei. Mas repensem nisso, tá? Repensem, não tô aqui falando para vocês que tem que adotar, porque a gente tem uns aqui que o Asi usou o termo aqui, adoção, mas repensem, tá? Por quê? Porque o Red Pill Feminina, para mim, ele é um canal para sair da bolha. E eu sei que alguns de vocês ficam meio bugados, assim, quando eu dou algumas respostas, que tem uns que até falam, mas eu não gostei disso que você falou. E eu falo assim, agradeço pelo seu comentário, agradeço o que você tá dizendo. Agradeço por você deixar o seu posicionamento aqui. Eu acho que isso dá um bug na pessoa, sabe? Porque ela espera que eu vá discutir com ela. E quanto mais velha eu vou ficando, mais eu vou descobrindo que não tem certo e errado. Tem aquilo que te faz bem, aquilo que é bom pra você. E quando a gente se mete nessas bolhas, a gente tem que ver até que ponto a gente não está sendo influenciado para ter um comportamento específico e não necessariamente aquele comportamento específico está te fazendo feliz. E eu digo para vocês, busquem estar fora das bolhas, busquem abster do ego, que é uma coisa que a Red Pill também fala sobre essa questão do ego na parte de desenvolvimento masculino. E, bem, vejam honestamente para vocês todos os dias, acordem, tem um momento de reflexão, meditação, o que vocês quiserem, e falem, será que eu tô vivendo a minha vida de propósito? Será que eu tô vivendo a vida com a felicidade toda que eu queria viver? Porque eu acho que, no final, o que é mais importante pro ser humano, ou pro homem, não é só a mulher perfeita, o casamento perfeito, o trabalho perfeito, o seu empresário perfeito, o teu corpo perfeito, né? Talvez o mais importante é você ver o que genuinamente te faz feliz, entende? E imagine, talvez pro Tony Robbins, genuinamente fazer feliz é ajudar as outras pessoas, ajudar a mulher que ele casou, ajudar os filhos deles adolescentes crescerem, mesmo ele sendo tão novo. Então não tem regra, gente, não tem. Então, não limitem a vida de vocês à regra, ao ego, às bolhas. Procurem o que verdadeiramente faz vocês felizes. E se for uma mãe sol, não for uma mãe sol, não interessa. A vida de vocês são livres. Pra quê? Pra que vocês estão se aprisionando ao que as pessoas estão falando e generalizando ao que algumas pessoas estão falando? Então deixa esse recado pra vocês. Pois é, gente. Ainda tem isso, né? Eu tô saindo da gripe, então tá. Acho que é por isso que eu tô. Não sei, eu tô me sentindo sempre com a cara muito inchada. Não vou parar o vídeo. Mas eu deixo esse recado pra vocês, tá, homens? Por favor, não me xinguem nos comentários por isso. E eu tô só trazendo o outro lado da coisa. E pode ser que o que eu esteja dizendo agora nesse exato momento seja uma grande merda, tá? Mas eu queria trazer e compartilhar. Tá? Então vocês respondam as perguntas aí, quem quiser responder, porque aqui eu não obrigo ninguém a fazer nada. Tem muita gente que já pegou e já saiu desse canal, já saiu do vídeo, já deu dislike. Mas eu vou deixar minha opinião aqui, a internet tá livre, a gente vive numa democracia ainda. E é isso, take care.